Eu quero ler com vocês um texto muito conhecido, que retrata muito esse momento e por que nós estamos aqui em Chapecó. E você que está nos assistindo pelas mídias sociais, João capítulo 3, verso 16. Um texto que todos nós sabemos de cor. João capítulo 3, verso 16. Vamos falar todos juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse texto fala do incomparável amor de Deus. Todos nós temos alguma experiência de amor. Amor paterno, amor conjugal, amor da mãe, amor de amigo, amor que você guarda na alma de uma pessoa que você não pode ficar longe dele, amor pelo filho, enfim. Mas é difícil a gente mensurar o amor de Deus. E quando eu leio o texto, esse texto de João capítulo 3, verso 16, que fala sobre esse incomparável amor de Deus, eu me lembro de uma história contada pelo pastor Billy Graham, saudoso pastor Billy Graham, ainda na minha adolescência. Eu ouvi essa história e nunca esqueci. Ele contou que certo rapaz, jovem, ele, contrariado, abandonou seus pais. Aquela rebeldia de adolescente, de jovem, abandonou a sua família, se envolveu nas drogas, se envolveu com crimes, e ele foi preso, foi sentenciado. E a família dele era uma família muito tradicional, uma família rural, onde seus pais plantavam. Era uma casa num sítio retirado da grande cidade. E ele foi sentenciado. E ele apenas mandou uma carta comunicando aos seus pais do que tinha acontecido na sua vida. E ele ia passar muito tempo preso. Ele, envergonhado, encaminhou a carta sem saber se seus pais iriam ler ou saberiam do paradeiro dele. E ele passou preso quase 15 anos. E ali na prisão, ele recebeu o comunicado que ele seria solto. E então, ele pensou: o que eu vou fazer na minha vida? Já agora com quase 40 anos, sem ninguém para acolhê-lo, sem ninguém para protegê-lo. E ele, com muita vergonha de procurar os seus pais, sem saber qual seria a reação, se eles o aceitavam de novo, vergonha dos seus próprios pais, vergonha de ter estragado o nome da família. E então ele mandou uma carta para os seus pais, sem saber se moravam ainda no mesmo endereço. E na carta ele dizia: pai, eu estou sendo solto da prisão. Daqui a uma semana eu vou em direção à nossa antiga vila, e eu vou passar no trem que passa em frente à nossa casa, e eu não vou parar, a não ser que eu veja um sinal de que vocês me querem de volta. E se vocês querem me receber de volta, para eu saber, coloquem um lenço em alguma parte aí da frente da casa, e se eu ver o lenço branco, eu paro na próxima parada do trem, e eu desço do trem, e eu vou ao encontro de vocês. E ele fez isso. Uma semana depois, o tempo que ele calculou que a carta chegaria no seu pai, ele pegou, comprou uma passagem, entrou no trem, e à medida que o trem foi se aproximando do local da casa,
Ele muito nervoso, não conseguia nem olhar. E uma pessoa que estava ao lado dele perguntou se ele estava passando mal, e ele contou toda a história. Ele disse: eu nem consigo olhar pela janela do trem para saber se tem um lenço, para saber se meu pai me perdoou, se tem coragem de olhar para mim, se eles vão me dar uma outra oportunidade, uma outra chance. E ele disse: não tem problema, eu vou olhar para você, fique calmo, eu vou olhar se tem um lenço, aí eu te aviso, e então você na próxima parada vai descer, eu creio que você vai descer, tentando animar o jovem. E aconteceu. Quando o trem passou pelo local que ele disse que era a sua casa, ele disse: agora está chegando, é aqui que meus pais moram, mas eu não tenho coragem de olhar. E o trem passou. E quando o trem passou, ele perguntou para o moço: e aí, está o lenço? Tem um lenço branco? Tem alguém me esperando? E o rapaz disse: olha, não tem um lenço, tem um lençol. Tem vários lençóis estendidos nas árvores. E eu vi dois velhinhos, e eu vi uma multidão de gente esperando que o trem parasse. E ele levantou rápido, puxou na sinaleira do trem para descer. Esse texto é este sinal de Deus. Deus, ele não estendeu um lençol. Deus, ele deu o seu próprio filho. Mas nós devemos entender que esse filho é Deus, porque Deus se revelou, o Deus único se revelou na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E diz a Bíblia que o Pai, porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que o amor de Deus é incomparável? Porque o amor de Deus é unilateral. Porque Deus amou o mundo. Não foi nós que amamos a Deus. Foi Deus que amou. Foi uma ação de Deus. Você nem tinha nascido, mas Ele te amou. Deus decidiu nos amar, apesar das nossas falhas, dos nossos erros, das nossas imperfeições. E eu digo a você que não há nada que você possa fazer para que Deus te ame mais. E não há nada que você possa fazer para que Deus te ame menos. Deus, Ele te amou na eternidade. João, no capítulo 4, verso 9 a 10 do seu livro, na sua primeira carta, ele diz: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor de Deus. Nisto consiste o amor de Deus. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Coloque a mão assim no seu peito, diga assim: eu sou amado por Deus. Deus me ama. Apesar das minhas falhas, apesar dos meus defeitos, Deus me ama. É unilateral, isto é, Deus não espera que nós o amemos para Ele nos amar. A Bíblia diz: porque Deus amou. É uma ação de Deus. Deus amou. Mas o texto diz: de tal maneira. O amor de Deus é imensurável. Não tem como você medir o amor de Deus. No capítulo 3, verso 18 de Efésios, Paulo escreveu dizendo isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade,
e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Você não tem como medir a largura, o comprimento, a profundidade, a altura. O salmista Davi escreveu que a misericórdia de Deus é maior do que o céu e a terra. Você não tem como medir. Deus não vai te amar menos amanhã. Deus não vai te amar mais amanhã, porque Ele já te amou de uma forma incomparável. Mas o texto diz que deu o seu Filho unigênito. O amor de Deus é sacrificial. Deus deu. É essa a diferença do amor ágape, o amor divino, diferente de todos os outros tipos de amor que nós conhecemos, porque Ele deu, Ele entregou Jesus por nós. Sabe, queridos, 2 Coríntios capítulo 5, verso 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 1 Pedro capítulo 2, verso 21 a 24, ele diz: porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que vocês sigam os seus passos. Verso 22, ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano na sua boca, pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que por nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele fomos sarados. Jesus morreu por nós. A morte que era nossa, castigo que era nosso, isso não foi uma utopia, isso não foi uma encenação. A Bíblia diz que ele esvaziou-se de si mesmo, deixando a forma de Deus, e assumiu a forma humana, sendo obediente até a morte de cruz, a forma de morte, de pena de morte mais cruel, inventada pelos persas e aperfeiçoada pelos romanos, para matar os assassinos mais cruéis. Ele morreu. Ele morreu sofrendo tanta dor, que na cruz era costume dar vinagre entorpecente para os crucificados. E quando ele gritou e começou a falar, os soldados imaginavam que ele estava com uma dor agonizante que não podia suportar, e eles colocaram vinagre numa esponja, na ponta de uma lança, e colocaram para que Jesus bebesse, mas ele recusou, porque o sacrifício que ele carregou, o amor de Deus é sacrificial, mas o amor de Deus é incondicional. O texto diz: para que todo, repita comigo, para que todo. Todo quem? Católico, protestante, preto, amarelo, branco, asiático, brasileiro, catarinense, paulista, índio, nortista, para que todo, ninguém está excluído. O que eu acho lindo, queridos, é o que está escrito em Romanos capítulo 5, versos 6 e 8. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. E no verso 7, Paulo diz assim: dificilmente alguém morreria por um justo. Embora por uma pessoa alguém talvez tenha coragem para morrer. Um dia, olhando meu netinho Davi, de 6 anos de idade, brincando com ele numa piscina, e eu vendo ele querendo se jogar da beira da piscina,
Ele disse: vovô, eu vou. Eu disse: não vai. Eu vou, não vai. Eu vou. Ele estava testando nadar sem boia, tirando as boias dos braços. Eu vou. E naquele momento Jesus me fez refletir o quanto eu daria a vida pelo meu neto. Eu cairia no fogo. Talvez você se jogasse na frente de um carro para salvar sua mãe, mas você morreria por aquele anestesista. Já calcularam que ele estuprou mais de 30 mulheres. Nós classificamos as pessoas. Nós condenamos ao inferno os estrupadores. Nós achamos que os adúlteros a gente passa a mão. Nos mentirosos a gente dá um jeitinho. Os fofoqueiros são sentados às vezes do nosso lado. Alguns pecados a gente acha que são mais brandos do que os outros. E quando é com um familiar nosso, a gente esconde. Se aquele anestesista fosse teu irmão, você o exploraria. O exploraria. Porque nós mudamos. Dependendo das circunstâncias, nós classificamos as pessoas. Colocamos as para o céu ou para o inferno. Mas Deus não. A Bíblia diz: é para todo. Todo. Não importa se você está aqui, não importa se você está lá no presídio, não importa se você está sentenciado à morte, Deus está dizendo que Ele entregou, deu o seu Filho unigênito para que todo. O amor de Deus, ele é acessível. E o texto diz: o que nele crê. Olha só, é a única exigência. Você não precisa pagar nada. Você não vai ser alcançado pelo amor de Deus porque você dá dízimo ou oferta. Não. Você não precisa andar com uma cruz no pescoço. Você não precisa esfolar o seu joelho andando 1000 degraus. Não. Deus só exige uma coisa para que você tenha acesso ao amor dele: que você creia, receba o amor dele. E o texto em Atos 17, verso 30 diz assim: Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. E Efésios capítulo 2, verso 7 diz assim: Deus fez isto para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça e em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Um dia, eu era adolescente, estudando no seminário. Eu tinha 14 anos de idade para 15 anos. E a gente ia escalado para pregar nas baixadas, nas ruas, nas feiras. E eu e uma turma de colegas na feira do Guamá. E nós pregamos, e nós ministramos. E os jovens cantaram. E nós fizemos os convites. E insistimos. E as pessoas bem vestidas, pessoas que estavam sóbrias, trabalhando ali, ninguém quis aceitar Jesus. E já era o final do convite. E de repente se levanta um bêbado, todo sujo, fedorento. E aí um colega olhou para mim e disse: mas Deus se agrada de cada porcaria. E ele veio e entregou a vida a Jesus. E aceitou a Jesus como Salvador. Mas aquele homem que era considerado porcaria, no outro dia ele tomou banho. E ele foi à igreja. E ele foi mudando. E ele se tornou auxiliar. E se tornou um pregador da palavra de Deus. Levante as suas mãos. Diga a Deus: não olha para o que eu sou,
Deus olha para o seu propósito na minha vida. Você não é o que as pessoas dizem que você é. E você não é o que o diabo te tornou. Não, você é filho de Deus. Deus tem um projeto na tua vida. Jesus morreu por você. Jesus morreu para que você tenha a vida dele. E a Bíblia diz que basta você crer. 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 Aleluia. O amor de Deus é salvador. O texto diz: não pereça. Não pereça. Quando você entrega a tua vida a Jesus e aceita Jesus como Salvador, o teu destino muda. Você não vai mais para o inferno, você vai para o céu. Efésios capítulo 2 e o verso de número 4 diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Repita comigo: pela graça nós somos salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Deus fez isto para mostrar-nos a sua graça. É a graça de Deus que nos tira do banco dos réus e nos coloca nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Escute uma coisa: tem muito pastor pregando errado. Tem pastor pregando dizendo: se você não aceitar Jesus como Salvador, você vai para o inferno. Isso é mentira. O inferno você já ia se Jesus não viesse. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se você vê o versículo 17 do capítulo 3 de João que nós lemos, diz assim: porque Jesus não veio para julgar e para condenar, mas Ele veio para dar vida. Mas aqueles que não creem no seu nome já estão condenados. Jesus, Ele veio para estender a mão da misericórdia e dizer: meu filho, você não precisa ir para o inferno, porque o inferno não foi preparado para o homem, mas foi preparado para o diabo e os seus anjos. Mas os homens optaram em desobedecer a Deus e seguir o diabo. Mas Jesus veio para quê? A Bíblia diz que Ele veio para destruir as obras do diabo. Ele veio para quebrar as cadeias. Ele veio para libertar os cegos. Ele veio para nos purificar. E Ele veio para que nós não pereçamos. Você não precisa perecer. O teu destino não é o inferno. O teu destino é o céu com Jesus. Mas o amor de Deus é mais do que salvador. Porque Deus poderia nos salvar e dizer: fiquem aí. Não. Deus não é semelhante àquele pai que olha para o seu filho e diz: tudo bem, eu vou te aceitar de volta, mas não quero mais você perto de mim. Mas a Bíblia diz que o amor de Deus é regenerador, mas tenha a vida eterna. Repita comigo: Deus não quer apenas que eu não pereça, mas Ele quer que eu tenha vida, e vida com abundância. Ah, queridos, 1 João capítulo 3, verso 1, diz assim: veja que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por esta razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus.
mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Aleluia. Oh, aleluia. Já pensou? O amor de Deus é tão extraordinário que você, lascado, condenado, com a vida destruída, recebeu o amor de Deus. E a Bíblia diz que a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem é filho de Deus? Coloque a mão assim no seu coração e diga a Jesus: obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pelo teu amor incomparável, obrigado porque o Senhor estendeu o lençol da misericórdia e o Senhor me recebe hoje. E eu vim lá do Pará, lá de Belém, para dizer a você: Jesus te ama. Ele te ama. Ele te ama. Não tira a tua vida. Não coloque uma bala na tua cabeça. Deus tem algo melhor para você. Ele te ama, para que você não pereça. Mas mais do que não perecer, Ele quer te dar vida, uma nova vida. Pastor, como é que isso vai acontecer? Eu não sei. Se eu soubesse explicar, eu seria Deus. Mas eu vou dizer uma coisa a você: há momentos que a gente não vê nada, pensa que a única solução é o perecimento. Mas eu quero profetizar que o Senhor está aqui, a presença dele é real. Sinta o amor de Deus. Ai, irmãos, a unção de Deus tão grande aqui. A vontade de gritar: eu sou amado por Deus, eu sou amado por Deus, eu sou amado por Deus. Diga: eu sou amado por Deus. Eu quero viver este amor, sentir esse amor.